Irmãos, hoje eu vou falar de um tema já repetido várias vezes, inclusive no quarta-feira passada, o seminarista Rafael falou sobre perdão na família. Hoje eu vou falar sobre perdão também. Essa palavra tem queimado dentro de mim há muito tempo de estar falando, porque eu acho que hoje em dia muita gente está sofrendo, e sofrendo por causa do perdão. Eu quero começar orando para que Deus nos abençoe. Pedir aos irmãos que fechem os olhos. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, por termos a liberdade, Senhor, de cultuar e adorar o Teu nome em liberdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado para que esta igreja continue sempre de portas abertas. Obrigado por cada um que está aqui, por cada um que nos assiste também através da internet. Esteja agora, Senhor, trazendo a Tua palavra, que não sejam minhas palavras, mas que o Senhor me use, Deus amado, e abra os corações de todos nós para o entendimento. É o que eu oro agradecido no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui o Salmo 32, dos versículos 1 ao 5. Está aí já? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse texto fala do maior e melhor perdão que pode existir, que é o perdão de Deus. Esse perdão que é imensurável, um perdão que é maravilhoso e que Ele nos concede. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Deus nos ama, mas Ele odeia os nossos pecados. Nós sabemos disso, mas se nós pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Se nós reconhecemos nosso erro, se nós nos arrependemos, Ele nos perdoa prontamente. Mas se nós não confessamos, não somos perdoados e convivemos então com consequências variadas, que podem ser, por exemplo, eu vou citar 3 tipos de consequências aqui complicadas. A primeira delas é uma estagnação espiritual. Ela pode ocorrer quando uma pessoa deixa de crescer espiritualmente. Ela acomoda, fica parada na sua fé. Pode acontecer de forma sutil, à medida que a pessoa começa a negligenciar práticas espirituais fundamentais, como a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com os outros irmãos. É a descrença no amor de Deus e a apostasia. Ela vem devagarzinho. A gente vai deixando de fazer coisas que são importantíssimas para a convivência com Deus. Uma outra consequência é um aprisionamento da alma. É uma situação traumática que não sai da mente da pessoa. Aconteça o que acontecer, ela vai estar lá. Esse aprisionamento, passam dias, meses, anos, aquilo não sai da cabeça, não sai da mente. Você sente que está corroendo sua alma. Você está em sofrimento constante. Talvez a coisa tenha sido tão profunda que te fizeram, que tenha gerado até mesmo uma depressão ou outros tipos de distúrbios de ordem emocional que podem fluir através da irritabilidade, ansiedade, agressividade, nervosismo, depressão. Às vezes a pessoa simplesmente num bom dia, ela, bom dia por quê? Ou reclama de tudo, ou acha ruim de tudo. Nem ela sabe o que está acontecendo com ela. Mas ela está com a alma aprisionada. Ela não consegue se desvencilhar de coisas que estão ali incomodando. E também acaba
acontecendo a falta do perdão, de perdoar ou ser perdoado, traz também consequências físicas e psicológicas, é lógico, mas muitas doenças que às vezes nós apresentamos, que o médico não acha a cura, pode estar nesse fundo emocional de um trauma de falta de perdão. Muita ansiedade, depressão, gastrites, estresse, tudo isso vem de um sentimento que está dentro de você e você não sabe expressar o que está acontecendo. Vai te angustiando e te deixa doente. O que é perdoar? É uma palavra muito fácil. Eu perdoo. Não, tudo bem. Vou ler aqui. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima de uma agressão, seja ela qual for, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a essa ofensa, deixando de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Tem que ser voluntário, tem que vir do nosso íntimo mesmo, você mudar o sentimento que aquilo causou e você conseguir, ou pelo menos tentar muito, desejar bem aquela pessoa que te fez o mal, seja ele qual for. Perdoar é demonstrar amor ao próximo, assim como Deus demonstra o amor dele nos perdoando, e ele nos perdoa infinitamente. Podemos errar, vamos errar, porque somos humanos, mas vamos pedir perdão, vamos reconhecer nosso erro, pedir perdão e mudar o nosso mundo, o nosso jeito de agir. Deus está ali sempre para nos perdoar. É amor que Deus tem por nós. Perdoar não é esquecer, né? Não é amnésia, nem conseguir conviver com o fato ruim. Isso não é perdoar. Isso é você aceitar algo que vai te corroer. O perdoar não é você esquecer, não. É você saber que aquilo aconteceu, mas você é capaz de superar. E perdoar é ter compaixão e misericórdia. Por que compaixão e misericórdia? Porque aquela pessoa também sofre. Aquela pessoa que te fez alguma coisa que te desagradou também sofre. O perdão nos liberta da raiva, da amargura e do ressentimento, além de nos trazer paz e reconciliação com Deus e com o nosso próximo. Quantas vezes devo perdoar alguém? Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ao dizer 70 vezes 7, Jesus estava usando uma expressão hebraica que simboliza um número infinito de vezes. Esse é o número de vezes que o cristão deve perdoar seus ofensores. Infinito. Assim como Deus também é infinito nos nossos perdões. Só uma curiosidade que eu estava buscando aqui, que na Bíblia é usado 27 vezes a palavra perdão. Então, se a gente seguir o que Jesus falou de 27 vezes 70, vai dar 1.890 vezes. É o que a gente precisa perdoar por dia o nosso irmão. Espero que dê, né? Só que Deus nos perdoa muito mais do que isso. E como que funciona o processo do perdão? Tudo na vida tem um processo, e o perdão também tem. Para você perdoar alguém, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, você não precisa esperar que a pessoa que te ofendeu venha te pedir perdão. Para a gente perdoar, você simplesmente tem que sentir. O perdão ele é individual, ele tem a ver comigo, não tem a ver com outra pessoa. Eu é que tenho que ter essa decisão. E eu trato o perdão da melhor maneira que eu entenda. Seja para mim pedir perdão ou para mim conceder o perdão à pessoa. É totalmente meu. Eu não dependo do Dimas chegar para mim, pô, pisei no seu pé, perdoa. Se ele pisou no meu pé é porque ele não viu. Ou mesmo que fez de propósito, eu tenho que perdoá-lo. Eu não preciso esperar que
que ele venha até mim. E como todo processo, ele tem 4 etapas. O primeiro dele é o reconhecimento da raiva. Quando alguém nos faz alguma coisa que nos magoa, dá raiva. Somos seres humanos, somos falhos nessa parte do controle emocional. Então você precisa ter primeiro a consciência do real motivo que te deixou assim. Não é o que a pessoa te fez, é como você está se sentindo em relação ao que ela te fez. Então você tem que entender o que está acontecendo comigo, o que me indignou com essa atitude que a pessoa fez, até que ponto isso me afeta realmente. Depois que você reconhece, que você entende mais ou menos o que está se passando com você, aí você vai ter que passar por uma fase um pouquinho mais elevada, que é decidir perdoar. É decisão. Deliberar no seu coração que você quer, pode e deve perdoar a ofensa sofrida, estando disposto a não se ocupar mais com essa questão. Isso tem que sair da sua mente, sair do seu coração. Você tem que decidir isso daí. Mas tem que ser uma decisão realmente pura, uma decisão que realmente te traga paz. Senão não vai ser a decisão correta. O terceiro ponto, depois de você decidir perdoar, é entender as dificuldades do ofensor. Se você entender primeiro a dificuldade, você vai pensar 10 vezes se vai perdoar ou não. Então decide primeiro perdoar, para depois analisar a dificuldade do outro. Todos nós somos humanos, pecadores, e nós temos que entender que a pessoa que nos causou uma ofensa também passa por situações difíceis, complicadas, e às vezes ela não tem com quem falar. Às vezes ela está sofrendo todos esses males que nós falamos aqui atrás, e ela não tem com quem dividir. E muitas vezes a pessoa que ofende alguém próximo, alguém de casa, alguém que ama, porque é o que está próximo. É o que para ouvir. É um irmão da igreja. Não é uma pessoa no meio da rua. Então a gente às vezes acaba ofendendo a pessoa porque nós também estamos com problemas. Então precisamos tentar analisar a pessoa. O que está acontecendo com ela? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Mesmo ela tendo me ofendido? E a gente tentar não julgar. Isso é difícil, mas é tentar não julgar a pessoa. E a quarta e última etapa do processo. Libertação da dor emocional. Abrir mão da dor e do sofrimento que nos incomoda. Não buscar motivos para relembrar a coisa, a ofensa. A gente tem que abrir mão do nosso ego. O nosso ego atrapalha muito. E abrindo mão do nosso ego, procurar ter um bom relacionamento com essa pessoa, se aproximar da pessoa. Eu não sei com vocês, mas tem muita gente que às vezes conversa comigo e fala, nossa, eu te achava tão chato. Você não é tão chato assim. Mais ou menos. Então, quando a gente começa a ter um relacionamento melhor com alguém, a gente começa a entender as dificuldades, e aí a gente consegue ter um bom relacionamento com essas pessoas, mesmo as que nos ofenderam. E existem 4 tipos de perdão. Minto, são só 3, tá? No meu estudo tinha 4, mas um eu abdiquei porque ele não é muito cristão, não. É um perdão social. Esse aí não. Existem os 3 tipos de perdão. O perdão divino, esse é o perdão que vem do Pai. Esse não tem como a gente comentar nada. Ele é maravilhoso, é uma bênção concedida por Deus, de não atribuir culpas nas nossas transgressões. Quando a gente se arrepende, a gente confessa, e Ele realmente nos perdoa pela graça mesmo, e quantas vezes for necessário. O perdão de pessoa para pessoa. Quando alguém abre mão do seu direito à mágoa e comportamentos negativos para com a pessoa que lhe ofendeu, ela cresce diante do Senhor. Os maus sentimentos que sentiam se convertem em sentimentos de compaixão, misericórdia e amor para com o ofensor.
Isso é possível a partir de nossa disposição em perdoar e do agir do Senhor em nós. Aquilo que eu disse antes, você não tem que esperar alguém te pedir perdão. O perdão é direto, tem que sair de mim, ele é meu. Para me perdoar alguém, é diretamente junto com a pessoa. E eu vou falar agora do perdão de si mesmo. Esse eu acho que é o pior perdão, o mais difícil de você tratar, você concretizar o perdão. Nós temos a tendência de sermos muito severos conosco mesmo, de achar que nós não podíamos errar, de achar que nós não podíamos ter falado tal coisa, não podíamos ter feito. E muitas vezes a pessoa nos perdoa, nos procura, tudo se acerta, tudo fica tranquilo, mas o sentimento da pessoa permanece, ela não se perdoa. Infelizmente, isso acontece muito nos lares, entre família. Acontece alguma coisa muito desagradável, há o perdão, há toda aquela fase de deixa para lá mesmo, mas a pessoa não se perdoa. E ela acaba, às vezes, cometendo erros ou repetições de erros do passado porque ela não se perdoou. A gente tem que se livrar da culpa. A culpa que corrói a pessoa. E tem que aceitar o fato que todo ser humano é falho e pecador. E eu, por exemplo, não sou diferente de ninguém, nem você. Tem que abrir mão dessa culpa que pesa sobre você. Muitos casamentos são deteriorados por isso. Por algum erro, houve o perdão, mas a pessoa não se perdoou. Não foi tratado dentro do coração dela. E isso é muito ruim. O amor e o perdão, eles têm que andar juntos. Não tem como você dizer que ama e não perdoa. Você dizer que perdoa e não ama. Isso está de mão dada. E o amor não é um sentimento. O amor é ação. O amor você convive, você cria aquele ambiente que você ama a pessoa. E o perdão é a mesma coisa. O perdão você tem que agir, você tem que ir para cima, tem que tomar uma atitude, você tem que abrir mão, renunciar ao seu ego, para que a outra pessoa também se liberte da culpa que ela possa ter. Mas você tem que fazer isso com ações, principalmente orando. Orando pela pessoa, orando por cada um. E precisamos perdoar os da nossa casa, principalmente. Às vezes, existem pessoas que, da mesma família, às vezes dentro da mesma casa, que não se falam por algum erro do passado. Eu cometi um grande erro que eu passei 6 anos sem conversar com meu pai. Uma situação que aconteceu e eu não conseguia perdoá-lo. E acho que nem ele me perdoava, porque os dois descobrimos depois que nós dois éramos iguais em determinadas situações. Mas foram 6 longos anos que não precisavam ter sido da maneira que foi. Então nós temos que aprender a perdoar os da nossa família, os da nossa amizade, os da nossa igreja. Aqui também é família. Nós somos uma família só. Precisamos aprender a perdoar para que isso não pese, para que isso não venha ferir a igreja, não venha ferir a cada um de nós. E a gente precisa fazer uma análise dos nossos sentimentos referente ao perdão. Eu gostaria que depois, não precisa ser agora, cada um de vocês, já na sua casa, quem sabe na hora de deitar, fizesse uma reflexão para ver se existe alguma coisa ou alguém que você ainda precisa realmente perdoar. Não é alguém que você já falou assim, eu te perdoo. Não. Alguém que lá dentro do seu íntimo você ainda não perdoou. Ou alguém que você ainda precisa pedir o perdão. Essa pessoa já deve ter te perdoado, mas isso está dentro de você. Pense em alguém, em uma situação que você precisa fazer isso. Ir lá e pedir perdão. Faça, não espere.
Faça rápido. Às vezes a gente não tem coragem de estar falando com a pessoa. Hoje tem outros meios, tem o WhatsApp, tem um e-mail. Manda. Talvez não seja a melhor opção, mas é uma opção. É melhor do que não ter essa opção. Confesse a Deus, caso você ache algo assim, e peça ajuda. Ele vai te levar ao caminho correto. Ele vai te mostrar a atitude que você tem que tomar. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, aos pouquinhos todos vão sendo perdoados, todos vão pedindo perdão. Eu aprendi uma frasezinha muito interessante. Eu já estou no finalzinho, mas eu queria que vocês pensassem sobre ela. É preciso aprender a perder batalhas para ganhar corações. Nós precisamos muitas vezes abrir mão de nós mesmos, abrir mão dos nossos sentimentos, abrir mão daquilo que nós muitas vezes achamos que é o mais importante das nossas vidas. Às vezes precisamos abrir mão para que outra pessoa possa ter paz, para que outra pessoa possa até mesmo vir a conhecer Cristo, assim como nós já tivemos a oportunidade. Eu vou orar. Você sabe que eu não sou de delongar, mas eu vou orar pedindo perdão a Deus e pedindo que Deus nos perdoe a cada instante. Senhor Deus, meu Pai querido e amado, eu venho, Senhor, de coração aberto te pedir perdão pelos meus erros, para aqueles que eu nem sei que às vezes estou cometendo. Peço que também cada um de nós possa avaliar, possa pedir perdão, assim como Jó pedia perdão pelos seus filhos, caso eles tivessem cometido algum pecado. Eu venho, Senhor, te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mostre aonde precisamos trabalhar o perdão nas nossas vidas, onde precisamos perdoar, onde precisamos pedir esse perdão, Deus. Mostra, Pai amado, a tua igreja, o melhor caminho para poder se chegar cada vez mais ao teu coração. Esteja abençoando, Senhor, cada um, os que estão aqui, os que estão em casa nos assistindo, cada família, Deus amado. Derrama o teu amor e o teu perdão em cada família da nossa igreja. É o que eu oro já agradecido no nome de Jesus. Amém.